Bem, turma, nós vamos agora para as últimas duas formas de extinção dos contratos, né? Nós já vimos a extinção normal do contrato, quando há o adimplemento, né? Ou seja, quando as partes cumprem aquilo que foi acordado. Vimos as hipóteses, as situações de extinção por fatos contemporâneos ou anteriores à celebração do contrato. E vamos agora analisar a extinção por fatos posteriores à celebração do contrato e a extinção por morte. Então, toda vez que nós estivermos tratando sobre extinção por fatos posteriores à celebração do contrato, nós estamos tratando do gênero rescisão contratual. Então, toda vez que você ouvir falar em rescisão contratual, é por algum fator posterior à celebração do contrato. A rescisão contratual, ela se divide em resolução contratual. Resolução contratual é quando há um inadimplemento de alguma das obrigações, ou seja, você tem um contrato, uma das partes deixou de cumprir, aquela parte que foi lesada requer a resolução do contrato. E o outro tipo de rescisão contratual é a resilição. A resilição, ela parte de um acordo bilateral, que pode ser chamado também de distrato, de comum acordo para desfazer aquele contrato, ou a resilição unilateral, quando uma das partes, de forma unilateral, né, sem precisar da anuência da outra parte, decide rescindir o contrato. Então vamos lá. Extinção por fatos posteriores à celebração do contrato, o que isso significa? Rescisão contratual. Rescisão contratual é o gênero que se divide em resolução contratual. Resolução contratual é quando nós temos o descumprimento de alguma obrigação, o inadimplemento do contrato, e a resilição, que é quando nós temos um acordo, se ela for bilateral, entre as partes para pôr fim àquele contrato, ou quando a resilição é unilateral, quando uma das partes, apenas isoladamente, sem necessitar da anuência da outra pessoa, decide encerrar o contrato. Então vamos lá, gênero, rescisão contratual. Espécies, nós temos resolução contratual, quando há o inadimplemento, e resilição, quando há um acordo ou uma vontade de apenas uma das partes para fazer aquela rescisão contratual. Então, rescisão é o gênero que divide-se em resolução contratual e resilição. Nós vamos ver cada uma dessas hipóteses que estão previstas a partir do artigo 472 do Código Civil, na parte de extinção dos contratos. Então, nós vimos, vamos tratar da resolução, que é quando ocorre o fim do contrato, a rescisão do contrato em razão do inadimplemento, da falta de pagamento de uma das partes das obrigações com as quais ela se obrigou, tá? Então, resolução ou extinção dos contratos por inadimplemento, que é um dos tipos de rescisão, divide-se em inexecução voluntária, inexecução involuntária, cláusula resolutiva tácita ou resolução por onerosidade excessiva. Que palavrões são esses? Vamos analisar cada um desses, tá? Então, no caso da inexecução voluntária, é quando existe a impossibilidade da prestação de uma obrigação em razão de culpa ou dolo do devedor. Nós já vimos isso no semestre passado, quando discutimos o direito das obrigações, obrigação de dar, obrigação de fazer, obrigação de não fazer. Então, se a obrigação se tornou impossível por culpa do devedor ou por dolo do devedor, então nós temos uma inexecução voluntária, ou seja, não houve uma execução, não houve um cumprimento por parte do devedor daquelas obrigações que foram pactuadas no contrato. Então nós chamamos de inexecução voluntária. É quando o devedor, por sua culpa ou por seu dolo, efetivamente deixou de cumprir, deixou de fazer uma obrigação de dar, uma obrigação de fazer ou uma obrigação de não fazer. No caso, a obrigação de não fazer, se ele fizer, né? Nós já vimos que o inadimplemento da obrigação de não fazer é se você fizer, se você cometer aquela conduta que está ali no contrato sendo vedada para a sua pessoa. Então, em linhas gerais, inexecução voluntária é quando uma das partes, um dos contratantes, por sua culpa ou pelo seu dolo, deixa de cumprir uma dessas obrigações. E onde é que está isso previsto lá, professor?
nos artigos 389 e 390 do Código Civil, que nós já tratamos no semestre passado, quando falamos da parte das obrigações. Em regra geral, como tem aqui no artigo 475, quando há um descumprimento de uma das obrigações, quando há inexecução voluntária das obrigações e do contrato em razão da culpa, em razão do dolo, há a presença do pagamento das perdas e danos. Então nós já vimos isso desde o semestre passado. Quando tiver culpa ou dolo, nós teremos o pagamento das perdas e danos. É isso que está lá previsto no artigo 475. Se não, vejamos, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos a indenização por perdas e danos. Então, toda vez que nós tivermos uma inexecução voluntária, a parte deixou de cumprir com as suas obrigações por culpa ou dolo, né, do devedor, nós teremos a obrigatoriedade do devedor pagar as perdas e danos. E nós já vimos que as perdas e danos envolvem os danos morais, os danos materiais, os lucros cessantes, os danos estéticos, entre todos os outros danos que possam ser mensurados no caso concreto, tá? O artigo 475, diante daquele princípio que nós estudamos no início do nosso semestre, da conservação do negócio jurídico, ele faculta ao credor, ao invés de resolver o contrato, ao invés de rescindir o contrato, e aí lembre-se, toda vez que nós falarmos em resolver o contrato, resolução do contrato, a partir de agora você vai saber que trata-se de um não cumprimento de uma das obrigações. Então, toda vez que não houver o cumprimento de uma das obrigações num determinado contrato, a parte credora, no caso, pode pedir a resolução do contrato, que é a rescisão do contrato, mais as perdas e danos, ou, como faz a ressalva aqui no artigo 475, se preferir, ele pode exigir o cumprimento daquela obrigação. Então, suponhamos um contrato de locação. O locatário está devendo os aluguéis. A parte pode simplesmente resolver o contrato, ou seja, extinguir o contrato, olha, me dá de volta o apartamento ou o imóvel que coloquei para você e tire suas coisas e acabou o contrato, você paga aí, você vai ser despejado e será obrigado a pagar os aluguéis. Mas a parte, ao invés de ir para essa medida última, que é a resolução do contrato, em razão do princípio da conservação dos negócios jurídicos, ou seja, o nosso legislador, ele estimula que as partes mantenham os contratos e tentem resolver a partir do adimplemento daquelas obrigações, o credor, ele pode, ao invés de entrar com ação de despejo, por exemplo, para resolver o contrato, ele pode entrar com ação de cobrança, para cobrar o valor daqueles aluguéis que não foram pagos, mantendo assim o contrato e cobrando apenas os valores que estão devendo. Então, se a parte pode, em razão do inadimplemento, resolver o contrato, extinguir o contrato em razão do inadimplemento, ela pode também manter o contrato e pedir apenas, e pleitear no judiciário para que o judiciário obrigue que o devedor cumpra com as suas obrigações. Então, a primeira hipótese de resolução contratual, que é um tipo de rescisão contratual, é a inexecução voluntária, quando há culpa ou o dolo, tá? E dentro dessa discussão de inexecução voluntária, destaca-se uma teoria, a teoria do adimplemento substancial. O que é isso? É uma teoria criada pela doutrina e pela jurisprudência, dando conta de que, se o devedor, por exemplo, já tiver pago 90%, 95% das obrigações daquele contrato, a depender do caso concreto, o devedor, em sede de matéria de defesa, pode alegar que houve um adimplemento substancial, houve um pagamento quase total daquela dívida, para que não tenha a resolução do contrato, para que não tenha a extinção do contrato, para impedir, por exemplo, o despejo, para impedir uma liminar de busca e apreensão de um carro, por exemplo, caso você esteja devendo num financiamento,
ou para possibilitar que a seguradora pague a indenização no contrato de seguro. Por exemplo, se você ficou devendo uma ou outra parcela de 12 parcelas, ou uma, duas ou três parcelas de 24 parcelas, dependendo da divisão do que foi pago no contrato de seguro. Então, a teoria do adimplemento substancial é utilizada como matéria de defesa pelo devedor para que o contrato não seja resolvido, para que o contrato não seja extinto, para que o contrato não seja rescindido. Não significa dizer que a teoria do adimplemento substancial, que é uma construção doutrinária e jurisprudencial para manutenção e conservação dos negócios jurídicos, possa ser utilizado para afastar a dívida. Não, a dívida e o inadimplemento continua, apenas a depender do caso concreto, e aqui eu não vou tratar especificamente de cada caso, porque vocês estão estudando cada um dos contratos. A depender de cada caso concreto, é possível que essa teoria seja utilizada pelo devedor para que o contrato não seja extinto, para que o contrato não seja resolvido, como o credor pode pleitear. Então, a teoria do adimplemento substancial, por exemplo, não vale para as questões de família. Então, se você está devendo, o devedor de alimentos está devendo aí 2 ou 3 parcelas do ano, já autoriza a possibilidade da execução de alimentos ou já autoriza, nos casos em específico, a possibilidade da prisão do devedor de alimentos. Então, a teoria do adimplemento substancial, ela não se aplica para todas as relações jurídicas no Brasil. No caso de alimentos, por exemplo, não se aplica, mas no caso de dívidas relacionadas a contratos, é possível sim a aplicação da teoria do adimplemento substancial. E aqui eu destaco o enunciado 316 do Conselho da Justiça Federal, vinculado ao Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: o adimplemento substancial decorre dos princípios gerais contratuais. Quais são os princípios gerais? Princípio da função social, princípio da boa-fé, princípio da conservação dos negócios jurídicos, de modo a fazer preponderar a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, balizando a aplicação do artigo 475. Então, nós vimos aqui a primeira hipótese ou a primeira possibilidade de resolução contratual.